Hoje no Eixo do Mal vamos falar do legado e do adeus a Francisco Pinto Balsemão. Também vamos falar da aprovação da lei que proíbe o uso da burca em público e a galeria de horrores que é o relatório preliminar da tragédia do Elevador da Glória. À mesa para este debate, como sempre, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. E vamos às previsões de produtividade com a Vodafone Business. Em Faro, espera-se um dia perfeito para o PowerPoint. Em Santarém, vai estar ótimo para mexer no Excel. No Porto, vamos ter níveis máximos de Outlook. E, finalmente, nas regiões montanhosas, acesso à cloud, que é uma maravilha. Agora pode garantir a máxima produtividade e otimizar o trabalho em equipa em qualquer lugar. Com as ferramentas Microsoft 365, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Bom, neste segundo dia de luto nacional, milhares de pessoas despediram-se de Francisco Pinto Balsemão, jornalista, político, empresário, enfim, o homem que, por exemplo, criou as condições ideais para que um programa como este, o Eixo do Mal, exista há mais de 20 anos, na mais absoluta e rigorosa liberdade. Luís Pedro Nunes. Não é, Clara? Não sou. Tens razão, Clara. Estou-me a rir, mas é apenas deste quiproquo. Sobre o Francisco Pinto Balsemão, eu acho que já tudo foi dito. A homenagem, a figura excepcional que ele foi na história de Portugal e na história de muitas pessoas, incluindo os trabalhadores da empresa, do Expresso e da SIC, que ele fundou praticamente sozinho, com o dinheiro que recebeu de uma herança da venda do Diário Popular, e sobre o percurso político de fundador da democracia, um dos fundadores da democracia portuguesa e do PPD, hoje PSD. A dor é funda, a despedida foi dolorosa, como se calcula, mas há um mundo que fica aqui que ele quer que nós continuemos, nós todos, mas quando digo nós, não são os jornalistas, são os portugueses. Eu acho que o legado, os portugueses também devem participar dele e devem perceber que o mundo que temos hoje, que é um mundo livre, é muito diferente do mundo no qual Francisco Pinto Balsemão nasceu. E é preciso apreciar essa liberdade. Eu acho que ela está a deixar de ser apreciada. Está um filme em Lisboa, neste momento, chamado Lavagante, que é tirado de uma história de José Cardoso Pires, que é justamente sobre a censura e o medo e a repressão no tempo da ditadura. Vale a pena ver, é do Mário Barroso. E José Cardoso Pires faria 100 anos, se fosse vivo, portanto 100 anos do nascimento. E quando se lê, por exemplo, já ninguém lê livros, mas enfim, um livro como A Balada da Praia dos Cães ou O Lavagante, percebemos o que era aquele mundo cinzento, opaco, que fazia toda a gente medrosa e que cobria o país de um manto de cobardia. E romper isso foi muito importante. Portanto, o legado que ele nos deixa é de uma tradição cuja matriz é a liberdade, mas é também o legado de tentarmos, como ele próprio disse no título do seu podcast, deixar o mundo melhor. A nós, jornalistas, compete-nos, mais do que avaliar, reavaliar e comentar, compete-nos chamar à responsabilidade os que mandam no mundo, e não são apenas os políticos neste momento, até nem são sobretudo os políticos, e denunciar aquilo que nós achamos que é errado, intolerável, amoral. Não é possível, depois de ver um presidente dos Estados Unidos destruir o património nacional para fazer um salão de baile, dizer que o presidente da Colômbia é o líder de um cartel de droga. A seguir, reinstaurar a guerra das drogas na Colômbia, uma guerra para a qual não pediu autorização ao Congresso. Mudar de opinião todos os dias sobre a Ucrânia e a Rússia e fingir, como a Europa está a fingir, que isto é normal e que é tolerável. Não. Se o jornalismo existe é para denunciar estes comportamentos. Tanto aqui, em Portugal, onde também se passam coisas estranhas, como sabemos, como em países dos quais dependemos e com os quais sempre tivemos relações. Este é o legado. O legado de Francisco Pinto Balsemão é continuar aquilo que ele começou.
aqui e lá fora. E a falar sobre o que se passa aqui, mas também sobre o que se passa lá fora, porque os nossos mundos são hoje muito mais interligados. Luís Pedro, agora sim. Eu não sei se é normal, na morte de um patrão da imprensa, virem os trabalhadores cá fora na manifestação que eu estava cá nessa altura e terem de livre vontade e lá fora despedir-se com uma salva de palmas. Disseram-me que não foi muito boa televisão, mas eu estava aqui e terem estado a bater palmas ininterruptamente e teve que ser o carro funerário ir-se embora, porque as pessoas não pararam de bater palmas. Foi um momento muito comovente para quem esteve aqui. Porque houve um sentido de orfandade quando aquele carro se foi embora. As pessoas sentiram mesmo um certo... como se de repente sentissem uma certa desproteção que Balsemão tinha criado aqui à volta das pessoas que aqui estão, e sempre sentiram que, tal como eu, que nunca privei, nunca almocei, nunca conversei, nunca fui íntimo de Balsemão, mas sempre senti que Balsemão me protegia, porque protegia os jornalistas, os comentadores, os opinadores, e que porque há nesta casa liberdade para pensar, que é o lema do Expresso. Eu esta semana tinha uma crónica escrita que retirei para escrever sobre Balsemão. Eu tinha uma crónica escrita sobre o Sora 2, que é um programa de vídeo de inteligência artificial que vai alterar completamente a maneira como nós vamos encarar as imagens. A partir do momento em que a inteligência artificial cria qualquer tipo de verdade, qualquer imagem verdadeira que se te coloca à tua frente, tu vão dizer que é inteligência artificial. Ou seja, a verdade em si vai ter sempre a ideia que pode ser fabricada, mesmo que seja verdade. As pessoas agora acreditam em tudo e vão passar a não acreditar em nada, que é pior. Exatamente. Portanto, a imagem perdeu o seu valor como realidade desde que este programa apareceu e que se vai desenvolver. Alguém me disse, bom, então o jornalismo vai ter ainda mais força e mais valor, porque vai ser o jornalismo vai dizer isto é que é verdade e vai ser verdade. Eu não sei, não acredito muito nisso. Eu acho que é uma era que está a acabar, a era em que a verdade e a palavra dos jornalistas e o jornalismo contou para alguma coisa. Eu estou muito, muito pouco crente, mas Francisco Balsemão, com quem eu nunca convivi, com quem eu nunca almocei, com quem eu nunca troquei um telefonema, percorreu toda a minha vida desde os 13 anos em que eu decidi ser jornalista a ler o Expresso, até que entrei para o Público num projeto contra o Balsemão, até vir parar aqui. Portanto, eu acho que pode ter sido o fim de uma era, espero que não, mas aqui estamos no eixo do mal há 20 anos, que só existe por causa dele. Pedro. Bem, já praticamente foi dito tudo nestes dias sobre o legado de Pinto Balsemão. Eu queria pôr o ênfase na liberdade e nesse imenso legado que ele nos deixa. É muito interessante que o Francisco Pinto Balsemão, quando pertenceu à ala liberal, portanto ele lutou pela liberdade antes do 25 de Abril, e quando pertenceu à ala liberal, o primeiro projeto de lei que ele apresentou à Assembleia Nacional foi de acabar com a censura prévia. Essa foi uma história que me foi recordada pelo Cisa Vieira, num programa que também temos, e eu acho que isto é um traço muito, muito, muito revelador do amor que ele teve pela liberdade. E já lá vou. Depois foi, como disse a Clara, e acho que todos nós concordamos, foi um pai fundador da nossa democracia. Um pai que teve uma longa presença na nossa democracia e esteve sempre presente nos momentos mais importantes. Recordo que ele é um dos grandes negociadores da Constituição de 82, que foi, de facto, a que instituiu
de facto, uma democracia ocidental depois do período conturbado. Esse amor pela liberdade continuou em vários aspectos. Por exemplo, parece rebuscado, mas não é. O Pinto Balsemão, depois de ter vendido o Diário Popular, podia-se ter dedicado a atividades, enfim, lúdicas, mas não. Vida. Investiu o seu dinheiro. Ou até atividades mais lucrativas. Ou até atividades mais lucrativas, mas era um jornalista. Seguramente mais lucrativas. Com certeza mais lucrativas. Mas não, dedicou-se a fundar 2 órgãos, e mais, mas sobretudo esses 2 órgãos, que são um esteio da liberdade em Portugal. Quer dizer, tanto o Expresso como a SIC são 2 esteios de liberdade. Eu não quero falar pelos outros, falo por mim. Eu trabalho aqui há quase 20 anos, neste programa e noutros sítios. Nunca me foi dito o que quer que seja em relação àquilo que eu disse. E provavelmente disse muitas vezes muitos disparates. Eu lembro-me pelo menos 1 ou 2 vezes em que tomaste posições aqui contra a própria. Não queria lembrar, mas é verdade. Sim. Até já me zanguei-me na altura com o diretor por causa de posições que tomei. Eu não queria alargar e só me resta dizer o seguinte: eu acho que o que eu acho que ele gostaria, enfim, tendo falado com ele 2 ou 3 vezes e almoçado também outras tantas, mas sem nunca ter privado com ele, eu diria que o maior legado e a maior homenagem, sobretudo a maior homenagem que lhe podemos fazer, é continuar a usufruir e a praticar a liberdade que ele tão bem promoveu. E esse é aquilo que eu me quero lembrar e que eu vou tentar lembrar-me de cada vez que essa liberdade for posta em causa. Daniel. Bem, eu nestes 20 anos que estou com o Expresso e na SIC, passei por vários diretores e de facto nunca senti qualquer tipo de pressão, eu senti sempre a minha liberdade totalmente garantida. Foi evidentemente mérito deles, não se deve ter retirar, mas esse mérito cultivou-se e o cultor foi Francisco Pinto Balsemão, quem garantiu esta cultura nesta casa. Francisco Pinto Balsemão não tinha apenas respeito pela diferença, tinha um verdadeiro, e isso eu testemunhei várias vezes, um verdadeiro, porque a diferença marcava muitas das nossas posições, um verdadeiro interesse pela diferença, uma verdadeira curiosidade pela diferença. Inquiria-te e ouvia-te. Queria perceber o raciocínio dos outros, o que os outros pensavam, sobretudo se pensassem de forma diferente. Isto resulta do seu passado. Além de ter um passado democrata, Balsemão veio da imprensa, respirou sempre na imprensa e é provavelmente o único grande empresário de comunicação social que compreende as especificidades da imprensa. Quando estou a falar da imprensa... E que era só empresário de comunicação social, não é? Isto é bastante diferente de quem compra o estatuto, que é o que muita gente faz quando compra órgãos de comunicação social ou até a proximidade do poder. Balsemão fundou um jornal durante a ditadura, o que também é bastante diferente de muitos empresários de comunicação social que não fazem ideia de quanto é que custou a liberdade de imprensa. Este jornal, aliás, que ele fundou na ditadura, é quase tudo o que de interessante aconteceu na comunicação social portuguesa, quase tudo, nasceu do Expresso. Incluindo o que nasceu contra o Expresso, mas nasceu no Expresso. Veio do Expresso. O público nasceu no Expresso. Eu posso dizer que a revista do Expresso foi a primeira coleção que eu fiz na minha vida, como jovem que queria vir a ser jornalista. És tu que tens o meu arquivo. Se quiseres. Para terminar, dizer, quando alguém que foi primeiro-ministro, ter sido primeiro-ministro está longe de ser a coisa mais importante que lhe aconteceu na vida, tem que ter construído coisas extraordinárias na vida. Tendo mudado a Constituição. Sim, ter mudado a Constituição. Nós falamos disso e são quase notas de rodapé em relação a outras coisas que ele fez. E além de tudo, para terminar, num tempo de enorme buçalidade, eu quero sublinhar isto, Balsemão era um cavalheiro. E há muito menos do que se pensa, e era mesmo sempre um cavalheiro. E sabendo que isso é muito importante, apesar de tudo.
Falámos agora de buçalidade. Vamos falar da lei da burca, ou melhor, a lei que proíbe o uso de burca em espaços públicos. Foi votada pela direita toda, uma proposta do Chega, a esquerda votou contra. Luís Pedro Nunes? Bom, aí está um tema que me anima. Porque, vejamos, enfim, que o Chega, ou seja, ignorante ou gosta de manipular a emoção das pessoas, não me choca. Agora, que o PSD vá atrás deixa-me um pouco perplexo. Vejamos, a burca. Que a burca possa, num país em que exista uma grande comunidade de muçulmanos, onde as burcas sejam algo banal e exista no espaço público, que possa causar problemas de segurança. Há nos países europeus, em alguns países europeus, essa proibição, e eu sou contra as burcas nos espaços públicos, acho que colocam problemas, e mesmo os niqabs, as caras têm de estar à mostra. Tudo isto, depois de termos estado 2 anos com as caras tapadas no Covid e esses problemas não terem ocorrido. Mas sim, senhora, eu próprio sou contra as burcas, mas isto é o chamada uma operação bandeira falsa. Quer dizer, eu não me lembro de ter visto nenhuma burca em Portugal, sinceramente. Vi uns niqabs já, uma vez ou outra, e acho que foram turistas que eu vi em que ela trazia um niqab, enfim. Mas joga essencialmente com a ideia de um filme de inteligência artificial que eu recebi há dias, que era Lisboa, ano 2050. E era uma Lisboa que parecia os arredores de Cabul, de uma cidade muçulmana decadente. Joga com a ideia que querem convencer que todos os indostânicos que aqui estão vão tornar Portugal num país muçulmano. Ora, isto joga com... Ou num estrangeiro, como diz Pedro Passos Coelho. Com a ignorância e com a emoção das pessoas, porque, vamos lá ver, os indostânicos não são todos muçulmanos, pelo contrário. Quer dizer... nós vamos ver na lista dos países dos imigrantes que aí estão, de facto há bastantes indianos, depois logo a seguir há nepaleses, lá para 7º ou 8º lugar é que há bangladeshis e lá para 11º lugar é que há paquistaneses. Ora bem, eu tenho uma coisa a dizer, é que os indianos não são muçulmanos. Pelo contrário, quer dizer, alguns que são. Quer dizer, 90% dos indianos os que foram para o Paquistão são hindus. São hindus. Aliás, o Paquistão foi criado para Ter os muçulmanos para colocarem lá os muçulmanos. Para lá os muçulmanos. E aliás, em 1973, quando havia ainda uns milhões de muçulmanos ali numa zona da Índia, criaram o Bangladesh para colocarem mais os muçulmanos que havia ali no pior sítio que havia da Índia. E os muçulmanos do Bangladesh e os muçulmanos do Paquistão são completamente diferentes. Os muçulmanos do Bangladesh não usam nenhuma burca nem coisíssima nenhuma. E mais, os nepaleses não são muçulmanos. Portanto, a ideia de que os indostânicos são os muçulmanos que vêm para aqui é até completamente errada. Mais, eles estão à guerra e à pega às vezes uns com os outros, exatamente por questões que têm um pouco a ver com isso. Para terminar, portanto, eu sou contra a questão da burca, também não acho que as mulheres merecem mais estar fechado debaixo de um lençol. Acho que no espaço público também devem mostrar a cara. Agora, isto é uma palhaçada. Porque não há mulheres com burca em Portugal e o PSD deixou-se levar por isto e devia-se esclarecer e educar as pessoas em relação à questão da invasão muçulmana de Portugal, que não existe. Os nepaleses não são muçulmanos, os indianos não são muçulmanos. Na sua maioria, obviamente, haverá alguns. Daniel. E, portanto, não, Lisboa em 2050 não será uma cidade muçulmana. Daniel. Eu jurei, e não vou cumprir, que iria dedicar tanto tempo a este tema como
proporcional ao número de pessoas afetadas por esta lei. Não vou conseguir cumprir. Hoje já li 4 artigos sobre a burca. 4 artigos. Acho que já ultrapassaste os segundos. Já. Não, os mesmos artigos já devem ter ultrapassado o número de artigos que li, as mulheres que usam burca em Portugal. E também ia ser proporcional ao tempo. Eu acho que a única mulher em Portugal que usou burca fui eu, no Afeganistão, exato. Às vezes, Portanto, é uma lei que talvez se aplique a mim quando for ao Afeganistão. Não saias de casa aqui. Como às vezes, e proporcional às vezes que a direita defendeu os direitos das mulheres em Portugal. Não defendeu quando foi a lei da paridade, não defendeu nas várias vezes que houve o debate do aborto, eu estou a incluir aqui o PSD. Não defende agora no debate do luto gestacional, não defende na licença da amamentação, e não estamos a falar de um passado distante. Luís Montenegro, enquanto líder parlamentar, tentou limitar o acesso à interrupção voluntária da gravidez e, enquanto primeiro-ministro, desdramatizou o crescimento da violência doméstica. Ou seja, parece que só acordam para os direitos das mulheres quando o outro valor mais alto se levanta, que é arranjar uma forma qualquer de pôr os focos em outras culturas. E já se percebe o que é que vem a seguir. O Chega já anunciou que vai apresentar uma lei para proibir as cerimónias religiosas públicas muçulmanas. As procissões podem continuar e o resto tudo, mas os muçulmanos não podem existir, claro que não vai... Procissões católicas. Claro que isto não vai sequer ao Tribunal Constitucional, isto é inconstitucional, mas é o crescendo. O CDS... E o inefável Melo também já quer tirar as bandeiras. Quer tirar as bandeiras, já veio dizer que quer que o CDS quer proibir as bandeiras reivindicativas hasteadas. Só bandeiras nacionais. Eu tenho um amigo que diz que a direita está a ficar cada vez mais woke. Mas há uma teoria sobre o wokeismo de direita. Porquê? Porque é bom entreter o pagode com este tema. Enquanto Chega apresenta estas coisas, estes números, vai a votar, vai acabar por aprovar a pior lei laboral que já existiu em Portugal. Ninguém fala Mas disso. enquanto estamos a falar da burca, enquanto o pau vai e volta, folgam as costas, como diz o povo. Legislar sobre roupa é um assunto sensível. Muito sensível. Porque há sempre um conflito de direitos individuais. Conflito de direitos individuais legítimos das duas partes. O debate sobre a cara destapada nem sequer é novo. Já existiu em Portugal, com legislações, etc, etc. Não é ilegítimo, estou a dizer que é um assunto sensível, porque mexe na coisa mais pessoal, mais íntima que pode existir. É como é que eu posso andar vestido. Legisla-se, mas é preciso ter cuidado. Ora, quando eu vejo, o que eu acho aqui extraordinário é ver, conseguiram duas coisas. Uma, que só deve haver legislação basicamente quando é necessário. Nestes casos, exatamente por ser um tema sensível, legisla-se quando é necessário. Quando há meia dúzia de pessoas que são afetadas, não se legisla. Exatamente porque a legislação não deve ser voluntarista. Deve querer resolver problemas que existem. Não criar novos problemas que não existem. Esse é o objetivo, é criar novos deve-se problemas. fazer com cuidado. Esta lei conseguiu a coisa extraordinária, sendo sobre este assunto, conseguir o consenso de todos os juristas, incluindo das mulheres juristas. O que eu acho extraordinário, e com isto termino, é ver liberais a não serem cuidadosos a aprovar uma lei que envolve direitos individuais e conservadores a serem voluntaristas a fazer legislação. O que quer dizer aquilo que eu já sei há algum tempo, não existe na direita portuguesa nem liberais, nem conservadores. Existem pessoas com medo do Chega que seguem o Chega. Pedro? Eu não vou repetir duas partes que eram importantes, mas que já foram ditas, que é a questão disto não afetar, enfim, não ser tema em Portugal, porque pelos vistos só a Clara é que tem uma burca, mas praticamente... Não ficaste com ela. Não ficaste Deixa com lá. ela. E, sobretudo, a ratio legis disto. Portanto, a razão da lei. A razão da lei. Errada, porque a burca não existe em parte nenhuma, exceto no Afeganistão. Com certeza. A razão da lei, a razão da lei, também não vou dizer, não é para proteger as mulheres. Ninguém aqui quer proteger mulher nenhuma. Quem faz esta lei, o Chega. Partido antifeminista, contra o aborto, enfim, tudo isso. E, obviamente, não é por razões de segurança. Logo o Chega, que tem uns rapazes, promove uns rapazes do 1143, que andam de cara tapada e essas coisas todas. Portanto, deixo isso de parte, já foi abordado. O que está em causa é que estes senhores querem montar
uma guerra cultural. Isto não é novo, até já aconteceu nos primários do século XX e tudo, com o caso Kalman e tudo mais. Agora não o vou explicar porque não tenho tempo. Quer dizer, esta é o cerne de todo o populismo que está aqui em causa na lei da burca. Porque o que se pretende é criar uma guerra cultural e falar de temas que são difíceis de uma forma completamente simplificada. É sim ou não. Quando as nuances são muitas... Bem, se esse problema existisse, calma. As nuances são muitas, há muitos direitos conflituantes. E até, deixa-me dizer, até há uma consequência, que é, por exemplo, quando proíbes a burca em algum sítio, pode acontecer as mulheres ficarem fechadas em casa. Nada disto é branco e preto. Mas o truque dos populistas, que é cavar trincheiras entre as comunidades, de maneira que tudo fique sim e não, para nós não conseguirmos falar sobre os temas, é exatamente este. Isto é um truque velho como o mundo, e é o truque do populismo. O que me impressiona nisto, e esta é a parte que me interessa mais focar, o que me impressiona nisto, é um partido como o PSD, a Iniciativa Liberal, pronto, já entregou os pontos, transformou-se num partido populista, com trolls como líderes parlamentares e que não faz ideia sequer do que é um partido liberal. A mim choca-me o PSD. Choca-me porque o Partido Social Democrata embarque em populismos que não o ajudam nada, pelo contrário. O não o ajudar é indiferente. Isso podemos bem. Mas que promove uma agenda que só serve para o país se radicalizar mais, para o país ter mais problemas sociais, para nós sermos cada vez menos capazes de falar uns com os outros. Mas depois, surpreende-me menos quando vejo o Messias do Partido Social Democrata, o Dr. Passos Coelho, ter um discurso em que defende, basicamente, que está em curso a grande substituição, porque daqui a uns anos vamos ser todos estrangeiros na nossa terra, que mistura criminalidade com imigração. Por acaso viemos a saber hoje que a criminalidade está mais baixa do que no tempo em que Passos Coelho era primeiro-ministro. Portanto, este legado, digamos, que o PSD nos está a deixar é completamente contra a sua história, contra os valores do PSD, contra os valores do primeiro, daquele que foi até anteontem o militante número 1 do PSD, Dr. Francisco Pinto Balsemão, que obviamente o PSD não está a defender. Mas com este grande Messias, que tem este discurso da grande substituição, o que é que nós podemos esperar? Claro. Bom, esta gritaria em torno de um tema que ainda por cima é tratado com a maior ignorância. Completa. Não há burcas em Portugal. Não há burcas a não ser no Afeganistão. A burca, vou explicar. A burca é um manto que cobre a mulher, se possível também os pés, tem que a cobrir completamente, por causa dos preceitos talibãs, e deixa aqui uma grade. É azul, como toda a gente sabe, deixa aqui uma grade. Eu já andei com uma no Afeganistão, porque é uma forma de proteção, e é terrível. É um manto de opressão, de silenciamento das mulheres, condenando-as à invisibilidade, a não terem voz, não tendo rosto. Portanto, eu abomino a burca. Eu odeio a burca. E tudo o que ela significa. E o Sufsai recebeu um tiro na cara. Recebeu um tiro na cara. Porque é justamente aquilo que as mulheres não podem mostrar. O que estamos a tentar definir como burca chama-se niqab. O niqab não veda toda a cara com uma grade. Não há burcas, eu nunca vi uma burca em Portugal. As mulheres do Afeganistão não podem sair do Afeganistão. Aliás, país que nós abandonámos. Muitas iterações da política e vi um ou dois niqabs em que Portugal. abandonámos ao seu destino miserável e trágico. Em Portugal haverá alguns niqab, suponho eu, não é? Eu vi um ou dois na Moraria, foi o que eu vi. Bom, eu nem fui à Moraria, vi-o no aeroporto. Também há homens com uma barba vermelha, até aqui pintada com henna. Muito bem. Mas uma lei é feita... Esta lei é feita para quê? Ainda por cima mal feita, porque toda com os pés. aquela frase dada daquilo, o espaço público, da segurança. Mas qual segurança? Eu sou contra o niqab também. Sou contra o niqab, mas o niqab, o próprio niqab, se vocês forem ao Paquistão
ou se forem a países muçulmanos, se forem a Marrocos, veem muito poucos niqabs. Muito poucos mesmo. Onde é que há mais niqab? No Iémen há muitos. Não, e nos países do Golfo, por influência da Arábia Saudita. Saudita, sim. Há no Iémen, por causa. Onde é que há mais niqabs? Na Arábia Saudita. Um país islâmico fundamentalista. Eu no Iémen não vi a cara de uma única mulher. De que o príncipe tem tentado retirar as mulheres, com sucesso, devo dizer, e com mérito, dessa opressão terrível. Nunca vi mulher nenhuma que gostasse de usar burca ou niqab. Sendo que as de niqab normalmente são casadas e não podem falar. Portanto, mais uma vez, é a condenação à opressão, ao silêncio, a uma vida sem direitos. Portanto, sou contra, odeio o niqab. Dito isto, porquê é que estamos a discutir isto em Portugal agora? Não há nada mais importante? Já temos Haverá todos aqui- casa, não é preciso... Admito que Para a frente. se começar a bons haver empregos, bem pagos. uma multiplicação de niqabs, como por exemplo já no Reino Unido, e depois do 11 de setembro isso viu-se, houve um recrudescimento do niqab tremendo que não havia antes, eu sou contra. Muito bem. Como? Não sou contra o hijab. Não sou contra o hijab. Nem percebo o debate do hijab, sequer. O hijab nem sequer tem debate, Não é um tem? direito legítimo. como Não, o quiser andar niqab vestido. é opção. Agora, eu comecei a ver as notícias e disse, mas porquê é que estamos a discutir a burca? Mas não há burcas. Que o Chega quer criar a Estamos ideia a fazer de que... uma lei, ou seja, o PSD aceitou fazer uma lei in futuro. Para o caso... O problema é que não é de, no no futuro, é para agora. Para o É para caso de, no agora. futuro, haver mulheres em Portugal que usem o niqab, vamos já fazer uma lei agora. Isto é absurdo. Mas nem é para bem. isso, Clara. É Eles absurdo. não querem fazer... Vamos nada. avançar Eu para o acho próximo que tema. parte deste absurdo tem a ver. É evidente que o Chega vai empurrando os seus temas, porque estes temas as pessoas dizem, então, mas aqueles tipos são a favor das mulheres de cara tapada, quer dizer, isto não... Mas é preciso perceber que as regiões em que isto acontece são regiões muito diferentes da Europa. Claro que em França, e eu percebo, acho bem que o niqab seja proibido em França. Acho bem, porque há uma comunidade muçulmana muito grande e, de facto, houve atentados terroristas em França terríveis, toda a gente se lembra, e, portanto, acho que isso, até aí por uma razão também de segurança, acho que sim. Acho que a República fez bem. Agora, nós em Portugal estamos a discutir o quê neste momento? Vamos falar- Agora, claro que eu detesto a burca e o niqab. Claro que sim. Mas isso nem é questão, não é? Vamos falar do relatório preliminar da tragédia do Elevador da Glória. Como eu disse no início, aquilo é uma galeria de horrores. Quase que ficamos com medo, Pedro, de Quase andar em não. transportes públicos. Pelo Ficamos menos com alguns. medo do elétrico. O Conselho de Administração demitiu-se, o da Carris, e, curiosamente, Eram os que tinham a responsabilidade técnica. Carlos Moedas continua a bater na tecla hoje pelo menos, de lá está a politizar-se a tragédia. Deixa-me começar por aqui. O relatório é, de facto, uma galeria de horrores, mas mostra bem aonde chegou a incapacidade do Estado. O que nós temos... Aqui há atrasado, é que não foi tão atrasado. Há um discurso que se instalou na nossa comunidade e que até fez uma divisão absolutamente patética entre esquerda e direita, onde a esquerda colaborou tanto como a direita, é preciso dizê-lo, em que há Estado a mais, há funcionários públicos a mais, os funcionários públicos ganham demasiado dinheiro e o que nós conseguimos como comunidade nesta altura é ter um Estado completamente desmoralizado, depauperado, sem cumprir as suas funções e, pelos vistos, sem cumprir uma fundação, Ele baralha-se. um atributo básico, Sim. que é defender a nossa segurança. Quer dizer, todo este discurso ideológico, que se transformou num discurso ideológico de destruir o Estado, teve esta consequência. E, atenção, ela ainda vem mais pelo caminho coisas deste género. Porque alguém de direita ou de esquerda, mas vou pôr porque isso começou num determinado local, achar que o Estado é uma coisa para se tratar mal, para não tomar conta da segurança, para não tomar conta das coisas basilares, porque se está a gastar demasiado dinheiro e porque há demasiadas pessoas a trabalhar, é das coisas mais destruidoras de uma comunidade que pode haver. Claro que o Estado trabalha mal e trabalha cada vez pior, mas não vai ser esse discurso de que há demasiadas
demasiados gastos ou demasiadas pessoas a ganhar mal ou demasiadas pessoas a ganhar bem, que é mentira, porque os funcionários do setor público trabalham com salários demasiado baixos, particularmente em funções de responsabilidade. Portanto, este é o primeiro cenário. Depois, não, quer dizer, tem que ser dito. O engenheiro Carlos Moedas anda a brincar connosco. Os lisboetas acham muito bem, que votaram, deram-lhe uma votação esmagadora. Mas ele anda a brincar. Quer dizer, quando um responsável político tem o descaramento, e eu vou repetir, o descaramento de dizer que está provado que não há responsabilidade política, há responsabilidade técnica. Quer dizer, o Carlos Moedas não sabe que nós não votamos para administrador da Carris, ou para administrador da CP, ou para administrador das Pontes. Não, nós votamos em alguém para supervisionar e tutelar as empresas que estão sobre a sua responsabilidade. Eu não estou a dizer que ele se deve demitir, nem mais ou menos, mas esta desresponsabilização, este desleixo, esta falta de noção do que é responsabilidade política é uma coisa que me deixa profundamente inquieto. E Carlos Moedas não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que faz este espetáculo. Daniel. Quase tudo o que está relatado ali acontece desde 2022, as coisas mais graves. Portanto, são 3 anos de falhanço permanente. E é o culminar de uma longa desresponsabilização da Carris, isso não começa só em 2022. Bem, nós falamos, o que vê o relatório, são cabos que foram comprados sem respeitar as especificações técnicas, uma manutenção subcontratada que ia aprendendo enquanto fazia, um cabo que quando foi posto esticou, sobraram 4,5 metros e ninguém estranhou por uma razão. Eu não estou a desenvolver nada porque não sei nada sobre o assunto, o problema é que as pessoas também não sabiam. Não havia lá ninguém com conhecimento técnico especializado a acompanhar isto e, portanto, não acharam estranho de repente sobrassem 4,5 metros. Porquê? Porque as empresas públicas estão-se a tornar em gestoras de contratos. Eu não tenho nada nem contra nem a favor a externalização, se isso ajudar a resolver problemas. Há coisas que devem ser externalizadas, outras não. Tenho tudo contra as externalizações para outros fazerem pior do que se faz dentro. Que é o caso. Ou seja, tirou-se onde havia conhecimento técnico e entregou-se a quem não tinha conhecimento técnico. E, portanto, aquilo que estamos a falar aqui não são de falhas técnicas. Isto redundou numa falha técnica. Do que estamos a falar é de uma falência sistémica e por isso é extraordinário que Carlos Moedas venha dizer que isto não há responsabilidade política. Isto é política. Se há coisa que, se este relatório se confirmar, nos diz, é que há mesmo um problema político, uma falência sistémica e não uma pequena falha, que poderia ter sido o caso. Uma coisa que correu mal, não. O que o relatório nos diz não diz uma coisa que correu mal. Diz 3 anos de coisas a correrem mal permanentemente. E más escolhas. E más escolhas porque não havia ninguém para fazer aquele acompanhamento. Eu lembro-me de Carlos Moedas a falar dos mails para a Rússia, que resultavam de um procedimento interno que, aliás, vinha de antes, errado, mal feito. E lembro-me que isso levou a que ele não só pedisse a demissão de Fernando Medina, como o acusasse de cumplicidade com Vladimir Putin. Também me lembro, durante esta campanha, dele, quando esta notícia do cabo apareceu, mas aparecia como se tivesse acontecido há 6 anos, quando afinal aconteceu há 3 anos, vejam, isto é do tempo do Fernando Medina. Agora que se sabe que é 2022, o que é que isto tem a ver com política? Não tem nada a ver com política. Eu, evidentemente, não vou pedir para Carlos Moedas se demitir, que seria um pouco absurdo. Eu só queria que Carlos Moedas, que se atribui a si próprio tantos feitos, incluindo feitos que não são seus, que por uma vez assumisse que no seu mandato, com ele à frente da Câmara Municipal, as coisas correram mal. E ele ter sido reeleito não muda nada, até por uma razão. Estas pessoas que morreram, as pessoas que morreram não votaram, e as pessoas que estão à volta, e os familiares das pessoas que morreram, muitas delas não votam em Lisboa, para não dizer a quase totalidade. Portanto, a responsabilidade não se resolve quando há uma reeleição. Isso é outro tema. Clara. Bom, nós temos aqui negligência criminal. Isso não há a menor dúvida. Podemos ter negligência política e temos-la de certeza, mas temos negligência criminal.
O modo como tudo isto tem sido tratado desde o princípio é absolutamente desastroso. É absolutamente desastroso. Em primeiro lugar, a Carris devia ter-se demitido imediatamente. Eu sei que Carlos Moedas não quis que eles se demitissem, mas fez mal. Devia ter-se demitido imediatamente e não salvava a honra, que este relatório depois viria a invalidar, mas pelo menos teria um gesto digno. Ele podia dizer, vou tratar deste assunto. Vou tratar deste assunto. Quer dizer, isto tudo se passa como se as coisas acontecessem por um azar. Tivesse sido um azar. Não, houve uma falha absoluta, sistémica de tudo. De supervisão, da Carris. A Carris está-se a tornar um caso de polícia. Eu mais uma vez digo que eu sou, não é uma questão do Estado, eu sou pela privatização da Carris e da CP. Volto a repetir. O Reino Unido mas o correu bem. problema aqui... Está bem, mas o modo como... Levou mais acidentes? Eu bem sei que em Portugal as privatizações também não têm corrido Foram muito todas bem. piores. A do Foram todas aeroporto, piores meu aqui, Deus. Enfim, nem vamos por aí o aeroporto. Está a acontecer no aeroporto. Vamos ter que falar O que dele. está a acontecer no aeroporto Vamos ter que falar do aeroporto, porque isto do aeroporto... Então talvez não queiras seguir o eu- mesmo exemplo para a CP e para a Carris. Não quero, mas acho Não que, tem corrido bem, acho em que geral. talvez possamos aprender com os erros, não sei. Bom, temos. porque o Estado também comete muitos erros, como claro, se viu. claro. O IMT, quer dizer, agora, o facto de se ter encomendado a supervisão técnica deste elevador, e suponho que do outro elevador, e não sei, dos elétricos, eventualmente, ninguém me apanha no 28. Também não entra. A uma empresa Tantos turistas à fila. duas invisível, horas para a fila. a uma empresa sem nenhuma competência no setor, uma empresa privada, cujo único mérito era ser mais barata e apresentava preços mais baratos, que é, obviamente, responsável por negligência criminosa. E que essa empresa não apareça ninguém, não há responsáveis. cabo não estava certificado, A empresa não não fez inquérito estava interno. certificada para Cabo não nada. estava A certificado. sede não se percebe onde é que é. A pessoa, o CEO da empresa não aparece em parte nenhuma, aparece um advogado. O que é isto? Bom, Carlos Moedas devia ter gerido isto de outra forma. Evidentemente, ele foi reeleito e, portanto, até estava confortável para gerir isto com mão de ferro, que era o que deveria ter feito. Não é possível dizer não vou reconduzir a administração. Isso não é suficiente. E não há responsabilidade política Não é a dizer. suficiente. Claro, ela Eu não penso ia que ser a reconduzida responsabilidade, porque não se tinha queres, voto. ele tem responsabilidades políticas, coisa que eu já escrevi, mas a Câmara de Medina também tem. Eu acho que desde o início, dar a Carris à Câmara Municipal foi um erro crasso. Não acho. Eu penso que terá sido uma decisão do Governo. Foi um erro crasso. Não, eu acho que foi. Luís Pedro? Alguns destes vou-te problemas dizer porque começaram a ainda no Câmara tempo que já era do tem Governo. responsabilidades a mais, funcionários a mais e compromissos a mais. Mais esse, não. Acho que esse devia ter ficado nos transportes. Luís Mas, Pedro? enfim, resumindo e concluindo, Carlos Moedas tem que gerir melhor este assunto. O modo como ele geriu este assunto, e não apenas politicamente, é publicamente, o modo como ele tem gerido este assunto é um pouco cavalier. Luís Pedro. Este caso acabou por ter uma gestão, tanto por parte do Presidente da Câmara, como por parte da oposição, altamente deturpada devido ao timing em que aconteceu. Aconteceu antes das eleições e eu pus a hipótese, em tanto tempo que aconteceu, o azar antes das eleições pode ter impacto nas eleições. O que acontece é que a própria oposição não soube lidar com isto e tanto a oposição como o Presidente da Câmara estiveram condicionados na maneira como se relacionaram com isto. Isto foi um caso grave, com um grande impacto internacional. New York Times, a imprensa inglesa, morreram uma série de cidadãos estrangeiros. E houve aqui um medo de mexer nisto, numa altura A de primeira pessoa campanha. que falava era chamada Numa a dizer que altura estava a aproveitar politicamente sobre cadáveres. Então, ninguém soube muito bem como mexer nisto. Eleições, relatório. O Presidente da Câmara acha que já, como foi reeleito, isto já está resolvido. Portanto, eu acho que isto acabou por, o facto de ter acontecido nesta altura, acabou por condicionar de uma forma bizarra este acontecimento. Porque se isto tem sido noutra altura,
Quer dizer, isto tinha sido um escândalo enorme. estava a dizer, vou tratar do assunto, Isto assim não tenho acabou por estar responsabilidade. condicionado e abafado por medo Mas de estava ser a dizer, mexido. eu tomo para mim a minha responsabilidade política e agora vou resolver isto. Ao contrário do que era fez isso na vida suposto, dele. isto até acabou por ficar abafado. Podia dizer Podemos que a avançar para as responsabilidade é notas. minha, vou tratar deste assunto. Daniel, temos muito pouco tempo para notas, mas Daniel, o julgamento do Odair Muniz. Sim, o julgamento começou, do que já se sabe, há coisas que já são claras, apesar de não ser fácil em alguns casos saber quem é que especificamente, qual o indivíduo e a pessoa que é responsável, portanto poderem vir a não ser punido, não sabemos, mas que são claras. Há fortíssimas suspeitas que a faca foi plantada, fortíssimas, ou que foi plantada ou que foi mudada de lugar para simular que o tiro foi por legítima defesa. É claro que os agentes mentiram à justiça. É claro também que foram outros a fazer o auto e, portanto, que houve ajuda superior nesta mentira. E para mim, agora acrescento eu, é claro que a Direção Nacional da PSP secundou esta mentira, e tinha todas as razões para suspeitar que era uma mentira, todas e mais algumas, contribuindo para um sentimento de injustiça que também ajudou aos tumultos que aconteceram a seguir. Eu vou dizer 3 coisas básicas. Uma é que as polícias não executam pessoas, mesmo que elas não obedeçam. A outra é que a polícia não viola, são 4 na realidade, a outra que a polícia não viola a lei, a outra que não encobre crimes e a outra que não engana a justiça. Parecem-me coisas assim basilares. Quando agentes da PSP o fazem, criam um problema de segurança pública. Quando têm proteção superior, o problema não é de segurança pública, é político. E eu espero pelo fim deste julgamento para saber o que é que vão fazer ao diretor nacional da PSP, porque não é só porque se tentou encobrir. As consequências desse encobrimento nos dias seguintes, num sentimento de injustiça naqueles bairros, foram enormes e eu estou absolutamente convencido que a PSP tinha fortíssimas suspeitas disto que hoje sabemos. CDS e as bandeiras. O Dr. Nuno Melo, depois de lançar o tema Olivença, de inventar uma comissão para o 25 de Abril que causa vergonha alheia, de pôr em risco a vida de pessoas, de portugueses no estrangeiro, lembrou-se agora das bandeiras. E então, o que é o tema das bandeiras? O tema é muito simples. Portanto, é não pôr as bandeiras de outros temas que não sejam símbolos nacionais nos edifícios públicos. Quer dizer, um tema que, tal como o das burcas, não existe. Não há nada, não havia preocupação nenhuma com isto. Quando havia uma celebração, alguém do Estado decidia que se ia pôr aquela bandeira ou aquela bandeira para promover uma causa, para homenagear alguém, uma coisa absolutamente normal em qualquer país do mundo. Mas não havia esse problema, mas o CDS quis criá-lo. E porquê é que o quis criar? Porque tem que existir. Porque anda numa competição feroz com o Chega para mostrar eu sou mais troll do que tu, eu consigo dividir as pessoas mais do que tu. Quer dizer, portanto, a burca e as bandeiras fazem parte todas desta enorme confusão que anda na cabeça destas pessoas, com o objetivo de, mais uma vez, dividir, promover a dissensão, transformar problemas complicados em problemas simples e enfim, negligenciar não é a palavra, insultar a inteligência de toda a gente, Luís que é o que Pedro, faz Nuno Melo habitualmente. Trump e Putin? Se ele tiver. Sim, vou ser breve, mas nós normalizámos já o comportamento de Trump, mas é extraordinário este facto, ou esta possibilidade, que é a seguinte. Neste momento, a esta hora, suponho, Trump terá novamente resolvido apoiar a Europa e a Ucrânia e terá ameaçado, portanto... Os Tomahawks? Não. As sanções. As sanções sobre duas empresas petrolíferas russas ou de energia ou qualquer coisa. Mas sabemos que isso durará até o momento que Putin decidir ligar a Trump.
que no momento em que eles voltarem a falar ao telefone, Trump irá novamente dar uma volta de 180 graus e voltará a repetir os pontos do discurso de Putin. E isto é mesmo assim. E isto é uma coisa extraordinária que nunca imaginámos que pudesse acontecer. Numa nota relacionada à Ucrânia. Sim, a Ucrânia, mesmo a Ucrânia. O destino dos ucranianos neste momento parece estar dependente de quem consegue lisonjear e arrojar-se aos pés de Trump melhor no próprio dia, porque no dia seguinte as coisas mudam. Putin, há um despique entre Putin, a liderança europeia, os líderes europeus e Zelensky. E quem conseguir, naquele momento... Portanto, num dia ele voltou a insultar Zelensky, segundo o Financial Times, na Casa Branca, terrível, com palavras duríssimas. No dia seguinte resolveu sancionar a Rosneft e a Lukoil. E a Europa veio a seguir e disse que mais um 19º pacote de sanções. A Rússia vai sobreviver a estas sanções, vai arranjar maneira. Tem sobrevivido sempre. Tem sobrevivido sempre. O preço do petróleo aumentará. Portanto, mais sofrimento para os europeus. Putin não vai conseguir conquistar a Ucrânia. Zelensky não vai conseguir ganhar a guerra. E, no meio de todas estas fantasias, está uma Europa que ainda não percebeu que está cercada e que Putin espera e aposta nisso, não se importando de sacrificar toda a população russa, se for preciso, nas trincheiras do Donbass e do Luhansk. Putin pensa apenas uma coisa: eu durarei mais do que esta gente, do que estes líderes. Eu vou rebentar. Ele já não quer conquistar a Ucrânia, ele quer destruir a Europa. Muito bem, está feito. A conseguir. Está feito o Eixo do Mal por hoje. Voltamos na próxima quinta-feira e sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.